Boa tarde, bom dia a todos e todas. Chegamos ao domingo da Ascensão do Senhor, que seria também o 7º domingo depois da Páscoa. Então são as festas pascais e temos logo em seguida, no próximo domingo, Pentecostes. Porque na realidade esta festa da Ascensão, em outros países ela é celebrada na quinta-feira passada. Aqui, por motivos mais pastorais, né, no Brasil, talvez em outros países também, celebramos sempre no domingo depois dessa quinta-feira. Porque as leituras falam hoje de 40 dias depois, né, da ressurreição de Cristo, é que Jesus sobe aos céus. Então, como de costume, vamos ouvir a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, versículos 1 a 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não cabe a vós saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que os seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes subir, partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo é um salmo ligado, digamos, à ideia da aclamação, né? Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Esse salmo se escutará na liturgia dominical. Este evangelho é de Marcos. Proclamação ou conclusão do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos saíram, então, e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava com sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é um dia alegre. Alegre por vários motivos. Primeiro é que nós estamos no tempo pascal, em que, após celebrarmos a paixão e morte do Senhor, estamos celebrando o seu triunfo sobre a morte. E Lucas, nesse período de 40 dias, ele nos diz que Jesus ensinou a eles muita coisa. Não só durante a vida pública, mas como ressuscitado, ele tinha e tem a liberdade de se mostrar presente no meio de nós, e no caso dos discípulos, visualmente, como diz o texto, né? A presença de Jesus, e eles então escutavam o Mestre e ele lhes ensinava. É interessante como Lucas, que escreveu 2 livros, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Então, o texto aqui, a primeira frase, diz assim: o primeiro livro, ó Teófilo. O Teófilo é em si um que ama a Deus, um amante de Deus. Alguns pensam que é aquele que pagou os manuscritos para, naquele tempo, o pergaminho era bastante caro. Então se comprava, em geral era feito de pele de carneiros, né, de ovelhas, e era muito conhecido, por exemplo, esse material na Turquia. Lá tem uma cidade chamada Pérgamo, e vem do pergamon, pergaminho. Então, são tiras de couro costuradas e o livro era enrolado. Era desenrolado de um lado, né? Ia-se lendo ou procurando o texto, desenrolando o livro. E ao concluir, o livro era enrolado novamente. Pois é, então, a primeira frase diz assim: no primeiro livro tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo. Outros traduzem que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, se ele começou, nesse segundo livro, Lucas vai falar que depois que Jesus subiu ao céu, isto é, terminou a sua missão aqui na terra, então a igreja, movida pelo Espírito Santo, próximo domingo vamos celebrar a festa, então ela foi levando o evangelho para todas as partes. A igreja, os apóstolos, diáconos, né, missionários, catequistas daquele tempo, que eles eram chamados profetas. Pois é, então começou até o dia em que Jesus foi levado ao céu. Então, Lucas diz que isso ele tratou, né,
no Evangelho. De fato, no Evangelho, capítulo 24, o último de Lucas, ele também se refere à ascensão, mas não a descreve. Não a descreve. Aqui sim. Então é como que é plástico. A gente vai dizer, mas isso tem sentido? Ver Jesus subindo ao céu? Onde fica o céu? Não é esse céu que nós olhamos, às vezes podemos ver as estrelas brilhando, a lua, é claro, o sol durante o dia, que passa, faz o arco todo sobre a terra, até se pôr. Então, as instruções que ele dava eram sobre instruções pelo Espírito Santo. Ele dava essas instruções aos apóstolos que tinha escolhido. Então, nesse tempo ainda, Lucas diz assim que recorda o tempo em que Jesus aparecia, não é, aos discípulos, aos apóstolos, em que ele se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Os evangelhos falam dessas aparições, né, das dúvidas dos apóstolos, dos discípulos, a quem Jesus aparecia. E ele então pede que não se afastem de Jerusalém. Outra curiosidade, Lucas começa o seu evangelho no templo. Zacarias, o pai, né, do precursor, junto com Santa Isabel, João Batista, né, o precursor. E termina também no templo. Isso é o Evangelho. E os Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas não pedem às mulheres, não recebem a ordem de avisar aos apóstolos que tem que ir lá para Galiléia, lá ele vai aparecer. Tudo é centralizado em Jerusalém. A gente vai entendendo aos poucos por quê. Porque de Jerusalém é que sai a palavra. Então, durante 40 dias. E aí, numa refeição, é que ele pede para que não se afastem, mas aguardem a vinda do Espírito Santo. E ainda lembra que Jesus, o próprio Jesus diz que teria dito a eles que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o término da missão de Jesus aqui na Terra significa o início da missão da Igreja movida pelo Espírito Santo, não é? Como eu já falei. E aqui os que estavam reunidos, veja só, Jesus passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. Vejam a pergunta que eles fazem. Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Deus? Não, em Israel. Então, aquela esperança que durante a vida pública os apóstolos também tinham. Que Jesus é rei, vai tomar posse do poder civil em Jerusalém e também a posse do poder religioso. E Jesus responde, não cabe a vós saber os tempos e os momentos. Deixem isso para Deus. Quando é que Ele vai restaurar tudo isso, né? E vocês sim, vão lá a Jerusalém, se preparem, aguardem a vinda do Espírito Santo. Como nós somos também convidados nesse espaço de uma semana, seria de quinta-feira em diante, até a festa de Pentecostes, as orações pela unidade dos cristãos, né? Também rogar ao Espírito Santo para que nos dê força para a caminhada da vida cristã. E aí, é outra coisa curiosa, enquanto Jesus está subindo, eles vão olhando. Então havia uma expectativa intensa nos primeiros anos, decênios do cristianismo. Também Paulo fala isso na
carta aos Coríntios, Tessalonicenses, etc., né? Da segunda vinda do Senhor. Então havia um grupo que dizia, para que nós ficar aí trabalhando, né? Se o Senhor vem logo, vamos aguardar, nos preparar, né? Mas a pobreza os obrigou a começar a trabalhar, né? Porque só ficando parado a gente não consegue comer. Tem os dois lados. Nós temos agora que cuidar da nossa saúde, ter o mínimo necessário. Se não temos, vamos nos ajudando uns aos outros, como está muito bem acontecendo, graças a Deus, né? E ali, então, homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? A gente espera a vinda do Senhor. Mas Jesus deu uma missão, terminou a dele, agora vai enviar o Espírito Santo, e com a força do Espírito Santo, somos convidados a andar pelo mundo e anunciar o Evangelho. E ainda o consolo, como ouvistes partir, ele voltará. Mas ninguém vai marcar o dia nem a hora, nem Jesus a marcou. Diz que só o Pai sabe quando é que vem a segunda vinda do Senhor. O Evangelho, como falei, é de Marcos, e é o final do Evangelho de Marcos que resume, de certa forma, o que os outros evangelhos dizem. Então, a primeira é a ordem: ide pelo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Isso está em Mateus, está em Marcos também, né? E aí, a condição: por que anunciar o Evangelho? Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a missão, Jesus tentou convencer que ele estava em nome de Deus, os judeus, né? Mas muitos não acreditaram nele, maioria. Apenas um grupo pequeno de apóstolos, discípulos, discípulas que acompanhavam a Jesus. E eles vão fazer a mesma coisa que Jesus fez durante a vida. Vejam só. Claro, batizar, né? E os sinais que vão acompanhar. Os sinais são os milagres. Falar em novas línguas. Por que falar em novas línguas? Porque eles tinham que ir pelo mundo inteiro. Tinham que aprender as línguas. Quem sabia alguma coisa tinha vantagem. Outros apóstolos e discípulos que iam pelo mundo pregando que Jesus é o Salvador, prometido aos judeus e depois também aos pagãos, então aprenderam a língua no duro, né? E vejam só, outros sinais: se pegarem serpentes, não lhes farão mal. Está nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo naufraga junto com outros passageiros que iam a Roma, ele vai como prisioneiro. Então, salvaram-se, o navio se destroçou, mas estavam perto lá de uma ilha e se salvaram. E aí, fazendo uma fogueira, de repente o povo via aquele homem, né? E ele mexendo lá no fogo, se esquentando, e aí uma serpente que estava sentindo o calor, picou a Paulo. Mas ele se salvou, né? Então, são esses milagres que acompanham. E, sobretudo, o cuidado dos doentes. Esses milagres, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que cuidam cuidadosamente dos enfermos, sejam eles parentes ou não, também aqueles contaminados pela Covid, vocês estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Curar é a mesma coisa que cuidar. Se a gente pode, pelo cuidado, ajudar a restabelecer a saúde, como médicos, enfermeiros, todo o grupo dos hospitais, ótimo. Mas quem simplesmente cuida, cuidado é sinal de amor, né? É isso que nós temos que fazer.
E assim a palavra se firmava por meio dos sinais que a acompanhavam. É um outro pensamento que é de Lucas. Quem faz a caminhada não é só os discípulos, apóstolos, que vão para as missões, mas aqueles que caminham de acordo com a palavra anunciada por Jesus e anunciado por suas testemunhas, e hoje por todos os evangelizadores, a palavra faz um caminho. Até Atos dos Apóstolos diz assim, que aqueles que seguem o caminho é o modo de viver o judaísmo diferente dos outros judeus, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, irmãos e irmãs, vamos agradecer com alegria todo esse mistério da salvação que vai se manifestando, sem esquecer que nós não podemos ficar olhando apenas para o céu, mas temos que voltar os olhos sempre de novo para o mundo no qual a gente está vivendo, para poder viver junto as alegrias e tristezas, as angústias e também as esperanças, junto com o povo de Deus, sempre procurando amar aqueles com os quais nós estamos em contato. Que assim seja.